japonês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, saúde mental, que é uma coisa que vem repercutindo bastante no nosso dia a dia, em redes sociais, o que é bem importante. E hoje quem vai estar na frente da nossa palestra é o Rodrigo. Nós convidamos ele é psicanalista, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente hoje. Bom, seja bem-vindo. Obrigado. E obrigada pela presença de todos no nosso evento. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Antes da gente iniciar, tá? Da gente falar um pouquinho sobre a temática, né? Eu quero agradecer bastante a empresa, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? De conversar um pouquinho sobre esse tema que hoje nós iniciamos falando sobre o Setembro Amarelo, né? Que é um mês dedicado ali à prevenção do suicídio. Então, agradeço, obrigado, Maico, pelo convite, né? A gente se conhece de outra empresa também. Obrigado, RH, pela acolhida. E vamos falar um pouquinho, vou me apresentar para vocês conhecerem, né? Qual é o meu trabalho, o que eu faço, quais são as minhas formações também. E a gente vai discorrer um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão, pânico, o burnout, né? Que hoje está bastante em alta aí, que o pessoal vive falando. Mas são coisas que são muito importantes para a gente saber e muitas vezes a gente passa despercebido, que a gente se preocupa com um monte de outras coisas e acaba que não se intensifica nisso, tá joia? Então deixa eu me apresentar, meu nome é Rodrigo Coelho, sou casado, tenho um filho, José Augusto, deve estar na escolinha uma hora dessa, está saindo agora da escola, né? Minha esposa vai buscar ele. Dentro da minha atuação prática, tá? Eu tenho uma clínica lá em Rolândia, chama Casa Psique, e ali eu faço atendimentos de psicanálise. Então, alguém conhece aqui o que é a psicanálise? Alguém conhece? Psicanálise é um método de intervenção, tá? Da saúde mental. Então, quando a gente fala aquele jargão assim, ó, Freud explica, é relacionado à psicanálise, tá? A psicanálise, ela busca intervir nas relações emocionais, mentais, ali nos problemas que a pessoa traz, através da busca inconsciente, ou seja, daquilo que a gente não está falando, mas está acontecendo. Você já entrou em algum ambiente assim, que você fala assim, poxa, que clima pesado? Ou você olhou para uma pessoa e a pessoa estava sorrindo, mas mesmo assim você pensa assim, puxa, parece que não está feliz. Ela está sorrindo, mas não está feliz. A gente que trabalha com atendimento, geralmente a gente olha para as pessoas e fala assim, cara, essa pessoa está mentindo. São coisas que a gente fala sem comunicar verdadeiramente. É uma forma que nós temos inconsciente de comunicação e nós, o tempo todo, a gente está analisando isso. Então, o psicanalista ele é uma pessoa que vai estar buscando as raízes dos problemas emocionais. Então, por que a pessoa está com ansiedade? O que traz aquele gatilho que faz com que a pessoa ela tenha alguns comportamentos inadequados, algumas dificuldades ali na vida, tá bom? E também eu trabalho a hipnose clínica. Alguém já ouviu falar em hipnose? Pyong Lee, que a pessoa come cebola achando que é maçã, essas coisas parecidas? Pois é. Ela também tem uma atuação prática na clínica. Com a hipnose, a hipnoterapia, a gente consegue fazer um rebaixamento da crítica da pessoa. Não é que a pessoa perde, igual nos filmes, né? A pessoa perde a consciência, aí ela sai andando enlouquecidamente, conversa com um monte de gente. Não, na hipnose clínica isso não acontece, tá? É só uma forma cinematográfica do pessoal dar uma exageradinha, mas a pessoa sim, ela entra num estado de consciência alterado e ali a gente consegue promover algumas alterações. Tá? Eu sou pós-graduando hoje, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica institucional. Há um nome grande, mas falando sobre a intervenção neuropsicológica nos transtornos de aprendizagem e tudo mais. E além disso, né, trabalhei muitos anos aí, pelo menos uns 13 a 14 anos, dentro da área de RH, um pouco também na área administrativa. Sou formado também em administração, tenho especialização em gestão empresarial, marketing e recursos humanos, coach e algumas coisinhas mais. Então, é isso daí. Tá? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre saúde mental, o Setembro Amarelo, né, que a gente está aqui na prevenção de suicídio. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque pelos dados da OMS, a OMS, quando a gente fala, é a Organização Mundial de Saúde, tá? A Organização Mundial de Saúde ele fala o seguinte, que no ano de 2019, formalmente foram registrados 700 mil mortes no mundo em decorrência de suicídio. Estima-se que esse número seja maior, aproximadamente 1 milhão de pessoas, né, retiraram a sua própria vida dentro do ano de 2019, por conta aí especialmente transtornos emocionais, por não saber lidar com algumas questões internas, tá, que são muito importantes. No Brasil,
os dados da OMS também, a Organização Mundial de Saúde, ele fala que temos aí em torno de 30 e poucos mil mortes ano dentro aqui do Brasil e cerca de 38, 40, 45 mortes diárias, tá? A nível, assim, uma média, né, do dia em relação aí ao Brasil. Então, se a gente for pensar dessa forma, são muitas pessoas, né? A gente está com um problema emergente. E por que hoje a gente está com essa intensiva? Porque é um local que muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito para lidar. Porque dá a impressão que a gente contar alguma coisa para alguém é um ato de vulnerabilidade. Dá a impressão que se eu precisar falar das minhas dores emocionais, se eu precisar falar, eu estou demonstrando fragilidade. Mas a gente tem um detalhe, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente, mas existe uma máxima dentro da psicanálise que é um velho ditado, que fala assim, ó, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando nós falamos em saúde mental, é difícil a gente conseguir dividir igual a gente divide. A gente vai falar assim sobre, Rodrigo, mas a saúde mental, ela é o quê? É só a mente? Não. Quando eu não estou bem da minha cabeça, eu não me relaciono bem com as pessoas. Quando eu não estou bem emocionalmente, quando eu não estou bem comigo mesmo, quando eu olho para o espelho, eu não gosto da imagem que eu vejo. Eu não consigo ser produtivo dentro do meu trabalho. Eu sou uma pessoa mais reativa muitas vezes. Então a pessoa fala uma coisa, eu já dou logo uma patada, né? E com muita velocidade. A gente passa momentos de muita tristeza e isso também vai afetando o nosso corpo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os sintomas sutis que os problemas emocionais eles causam, tá? E o Setembro Amarelo, ele é um mês então dedicado para quê? Para que a gente possa ter uma conscientização, tá? Para que nós possamos nos conscientizar de que se nós precisarmos, a gente precisa pedir ajuda. Para qualquer pessoa? Não. Não é todo mundo que está habilitado, não é todo mundo que pode e nem todo mundo que deve escutar algumas coisas nossas. Por quê? Porque informação é poder, é munição em mãos erradas. Mas existem profissionais hoje, tá? Existem muitas pessoas hoje que são especializadas em ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente regula muita coisa. E a gente consegue dar um pouco mais de perspectiva. Muitas pessoas morrem por quê? Porque já não vem mais o futuro. Não vem mais uma possibilidade, um porquê estarem vivos, já perderam o seu senso, o seu desejo, a sua vontade, as suas ambições. E é importante a gente sonhar, a gente ter ambições, nós entendemos por que nós levantamos todos os dias, por que nós trabalhamos, para quem que nós trabalhamos, né? Quem que nos espera depois daqui, quem que não nos espera, quem que a gente gostaria que esperasse, né? Entender muito esse sentido. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, de nos adequarmos a nós mesmos, a nossa consciência, é muito importante a gente entender que nós precisamos. Se nós não estamos bem, se a gente percebe que está um pouquinho bugado ali, que não está funcionando alguma coisa, meu relacionamento nunca vai bem, meu trabalho está difícil, as coisas não estão legais, meu corpo já não está funcionando, eu não estou conseguindo fazer uma dieta, não tenho disposição, não tenho ânimo, a gente precisa observar que tudo isso são sinais. Sinais sutis de que alguma coisa não está bem encaixada e muitas vezes, e grande parte das vezes, essas coisas não encaixadas, elas estão no nível emocional, sim, tá? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre as ansiedades, depressões, o que acomete, tá? Dando continuidade aqui ao Setembro Amarelo, então a gente entender um pouco mais por que isso acontece. Então qual que é o meu objetivo aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo conosco, como eu posso ajudar alguém, tá? Como que eu posso ser um ombro amigo também, e como que eu posso entender quais são as disfunções que acontecem, alguns sinais sutis ali das dificuldades, tá? Que nós podemos enfrentar no nosso emocional e que também vai desdobrando para o corpo. Mas antes, vou fazer uma limpeza, brincando. Antes da gente prosseguir falando sobre as questões emocionais, eu gostaria que um de cada vez, tá? Sem tumulto, vocês pudessem se candidatar eu preciso de uns 2 ou 3 voluntários aqui. Eu quero um voluntário, vou ser mais específico, eu quero um voluntário que saiba equilibrar a vassoura. Você quer vir? Vem? Eu vou chamar, se ninguém vir eu vou chamar, hein? Já segura a vassoura aqui pra você. Quem mais? Vamos ver. Tem alguma mulher que consegue equilibrar a vassoura ou não?
Ela tá com uma cara de quem consegue. Quer vir? Não? Vai lá, mais umas 2 pessoas. Coragem, você. Você já foi candidato. Vamos lá. Vamos lá. Quer vir? Chega aí. Pronto. Não vai ter hipnose, não. Não, sem hipnose, sem hipnose. Deixar dormir, né? Uns 3 dias. Não, sem hipnose. Seguinte. Então, vamos lá. Uma missão simples, tá? Você sabe equilibrar a vassoura. Então, vamos lá. Vamos começar você equilibrando, depois a gente vai passar para os colegas. Pode equilibrar. Mas fica um pouquinho equilibrado aí. Vamos... Pode ser no pé. Do jeito que você quiser. Ou se você quiser equilibrar na mão, faz aqui, ó. Você sabe equilibrar aqui assim? Não tem habilidade? Vamos ver. Vamos tentar. Vamos adquirir habilidade agora. Eu vou cuidar aqui só da... Oi! Vai, mais uma vez que você vai conseguir chegar mais longe. Vamos lá. Não vai, você nunca brincou com ele. Aê! Ah, foi bem, não foi? Um pouquinho. Quer tentar mais uma vez ou tá tranquilo? Não, tô de boa. Então, vamos lá, vamos ver. Ó, na ponta do dedo. Aí folgou, né? Era brinquedo quando eu era neném, velho. Era o único brinquedo que eu tinha em casa. Chão verdinho, mas não sei se é verdinho. O moleque vai ligar no apartamento. Não, pode tentar. Vamos ver. Senta, tá nervoso. Vai, mas mais uma vez, peraí, agora ele tá pegando habilidade, ó. Vai pra frente, ó. Tá derrotado, Mas você pode ir pra frente, pode ir com a vassoura, não tem problema. Só tô protegendo a TV aqui pra não ter nenhum problema. É melhor você treinar em casa. Vamos lá. Ainda bem que quem limpa a casa pediu. Aí, ó. Aê! Muito bem. Vamos dar palmas pra eles que eles... Agora. Vamos começar de novo. Só que é o seguinte, você vai equilibrar a vassoura e eu vou te dar um comando, tá? Aí você me atende. Combinado? Pode ir? Olha pra sua mão. Olha pra sua mão. Olha pra mão. Da próxima vez tem que sortar um curso. Vamos ver agora, ó. Pode olhar normal. Olha pra mão agora. Ó. De novo? Mais uma vez. Aí você tem que ficar olhando pra sua mão. Vai lá. Agora, olha pra mão. Pra mão. Ele tava olhando pro meio. Eu falei, pra mão ele já foi, ó. Vamos lá. Você não conseguiu nem. Eu já tô indo pra mão. Protege a TV, amigo. Vai longe, só passou os pontos, cara. Mas ele não falou como é que tinha que equilibrar a vassoura, né? Pode ser do outro lado também, não pode ser? Pode, tem problema, vai lá. Pode ser assim. Não, assim não vale, assim não vale. Você não. Vamos ver. É justo. Foi boa. Vamos ver aqui. Vai ter que tentar de jeito, mas é bom. Meu Deus. Ó, Gabriel é bom. Olha lá. Cheguei, Gabriel. Não vai. Quer equilibrar a vassoura? Não. Beleza, pessoal. Gente, obrigado, tá? Pessoal, eu trouxe a dinâmica. Aqui eu equilibro também, ó. Mas eu trouxe essa dinâmica para a gente poder exemplificar uma coisa. Alguém consegue entender o que aconteceu aqui nesse cenário? Alguém consegue
Entender o que aconteceu? Por que quando você olha para cima dá certo? Quem consegue? Alguém consegue? Alguém quer falar? Eu olhando pra cima, não dá bastante. Tava difícil até olhando para cima, na verdade. Beleza. Pessoal, qual que é a ideia que eu gostaria que vocês levassem? E essa dinâmica aqui leva para casa de vocês, tá? Para vocês brincarem lá com a família de vocês, com os filhos, com a esposa. Quando a gente está olhando, quando a gente fala de transtornos emocionais, quando nós falamos dos transtornos emocionais, nós estamos falando de equilíbrio. Nós estamos falando de saber aonde nós estamos, onde nós olhamos. Equilíbrio emocional. Equilibrar as nossas emoções. Saber que um dia, e faz parte do ser humano, a gente vai estar muito mal. Nós vamos estar angustiado, vai estar triste, vai estar nervoso, mas vai ter um dia que a gente vai estar bem. Isso é equilíbrio. Mas quando eu passo algum tempo olhando só para baixo, eu já não estou mais equilibrado. Aquela pessoa que ela tem um certo domínio, está nervosa, mas consegue se resolver rápido, a gente fala, tá tudo ok. Mas tem gente que a gente já fala que aquela pessoa é desequilibrada, né? Porque ela não tem um controle das tuas emoções, das tuas ações, da tua palavra de forma assertiva. E o que a gente olha nesse exemplo da vassoura? A gente vai perceber que todas as vezes que nós tiramos o foco do lugar correto, a gente vai desequilibrar. Quando nós não olhamos para nós da forma que nós temos que olhar, quando a gente não sabe se valorizar, quando a gente não sabe quem somos nós, quando nós não sabemos a nossa potencialidade, quando a gente não sabe o que eu sou melhor fazendo, e eu começo a olhar para outras possibilidades, a gente começa a desequilibrar. A gente pode perder a nossa carreira, a gente pode perder a nossa família, a gente pode perder cada vez que eu tiro o foco daquilo que é essencial e daquilo que é importante. Já pensaram nisso? Equilíbrio emocional é quando eu me coloco numa situação positiva, onde eu me coloco numa posição de crescimento, onde eu me coloco numa posição de saúde, aonde eu integro as coisas a meu favor e a favor daquelas pessoas que estão ao meu lado. Quando eu começo a olhar demais para baixo, quando eu estou andando demais, olhando tudo para baixo sempre, quando eu olho para uma possibilidade, para um desafio, eu já falo que eu não vou conseguir, olhando para baixo, ali a gente já é um candidato grande ao desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, ele desequilibra todas as outras áreas da nossa vida. A gente está indo num caminho e de repente a gente começa a tropeçar. Teve um colega aqui que ele... Cadê? Aqui. Ele começou, se deixasse ele lá pro corredor, lá, trombar lá nos micro-ondas. E o que acontece? A gente às vezes começa a fazer isso. A gente começa a correr, não dá conta mais das coisas, não dá conta mais da vida. E a gente não percebe que muitas vezes nós estamos em situações de sofrimento interno e nós precisamos ali se cuidar e se observar e às vezes, quem sabe, pedir ajuda. Desses 1 milhão de pessoas que eu falei para vocês que tiveram suicídio ao longo do ano de 2019, a OMS ela fala que praticamente 100% estava com alguns problemas emocionais e eu trouxe alguns deles aqui. Né? Trouxe até umas figurinhas assim bem expressivas e ela vai falar que alguns deles sofriam isso. Hoje, quem já ouviu falar, tá? Ouviu, não precisa falar que é você não, tá? E a gente vai apontar um amiguinho do lado também, mas já ouviu que está ansioso. Nossa, tá com crise de ansiedade. Quantas pessoas vivem com crise de ansiedade? Quantas pessoas hoje a gente olha, e crianças, tá? A gente aparece na clínica, mães desesperadas porque a criança está com crise de ansiedade. E a ansiedade, gente, ela é um fator positivo para nós. A ansiedade, ela está nos ajudando a gente a se proteger, a se defender. É um mecanismo de defesa. Mas grande parte das vezes, a ansiedade que nós estamos vivendo hoje, ela é uma ansiedade ligada aos excessos. E quando eu tenho excesso, o que acontece? Vamos pensar que você teve uma crise de ansiedade agora aqui. Geralmente a pessoa começa a tremer, começa a chorar, começa a ficar pálido, a gente não sabe o que faz, né? E realmente não tem muito o que fazer. A gente precisa colocar a pessoa num lugar seguro e esperar aquele tempo passar. Né? O primeiro socorro seria isso. Por quê? Porque a pessoa tem um disparo de adrenalina, a pessoa tem um gatilho ali de uma coisa que ele poderia correr ali, uma maratona, mas ele está parado, ele não tem necessariamente um mal ou uma dificuldade real que está acontecendo ali naquele momento. Está tudo acontecendo internamente e ele está parado. Um turbilhão de emoções. E você sabe de onde vêm os medos? De onde vêm as ansiedades? Já até falei. Muitas das ansiedades, ela vem a partir dos medos. Quando eu tenho medo, por exemplo, eu tenho que conversar com o chefe.
Aí já começa a me dar um sintoma ansioso, porque eu sei que o chefe vai me falar alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas não é necessariamente, às vezes, o medo do chefe, mas é o medo do que vai acontecer. Porque eu posso perder meu trabalho, porque ele pode me dar uma bronca, eu posso não saber fazer alguma coisa, porque eu tô com medo disso, daquilo. A gente vive com medo. O medo, porque a gente às vezes não sabe quem somos nós. O pânico, da mesma forma. Vem esse gatilho de uma vez e nos desinstala. E isso vai causando um sofrimento. Por quê? Você imagina uma pessoa o dia todo, todos os dias, com muitos gatilhos de ansiedade. Ele tem disparos físicos, emocionais, que vão acontecendo e vai prejudicando essa pessoa. Mesma coisa, a gente vai falar do burnout, que hoje está bastante visível, né? As pessoas estão falando muito, que é esse sofrimento dentro das relações de trabalho, que muitas vezes não começa dentro das relações de trabalho. Às vezes acontece externamente, também já fatores vão agravando e a pessoa, por não conseguir lidar também com as suas demandas, não saber os seus próprios limites, vão entrando também dentro de um processo de exaustão, e isso vai fazendo com que ele tenha percas funcionais importantíssimas, além da depressão. E a depressão, ela também é muito mal interpretada por muitas pessoas. Porque quando a gente fala de depressão, as pessoas falam assim, Rodrigo, depressão, muitas pessoas chegam na clínica reclamando que o marido não entende, que não sei quem entende, por quê? Porque fala, Rodrigo, é falta de coisa para fazer, é falta de fé, é falta de oração, é falta de gratidão, mas não. A depressão, ela é um sofrimento emocional interno e tem alguns estudos que falam que ele é um sofrimento tão dolorido quanto a dor de um parto. Nunca sofri a dor do parto, né? Mas dizem aí que é uma dor muito, muito intensa. Só que ele é um sofrimento que ele não aparece assim na cabeça necessariamente. Ele aparece ali nas emoções. Então a pessoa realmente ela fica paralisada diante de muitas situações. E olhando para a depressão, são muitas vezes coisas que nós não conseguimos resolver ao longo da nossa vida. Quais são alguns fatores determinantes para a depressão? Uma infância muito sofrida. E quantas pessoas teve uma infância muito sofrida? Abusos sexuais que pode ter acontecido ali com aquela pessoa. A gente fala assim, já passou, Rodrigo, já passou. Será que passou? Aí que entra a psicanálise. Muitas vezes a gente fala, passou, mas ainda está doendo dentro da pessoa. Eu atendi uma pessoa, um rapaz na área clínica, e ele estava reclamando que ele não conseguia se desenvolver na vida, de jeito nenhum. Ele não conseguia sucesso profissional, não conseguia, era uma pessoa muito inteligente, muito estudado também. E a gente foi investigar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na sua casa, na sua família, na tua vida, como é que é o teu histórico, como é que são as tuas coisas. E a gente foi entender que a infância dele foi uma infância muito sofrida, uma infância muito privada, não de bens materiais, mas de carinho. Eram pessoas que precisavam trabalhar muito, ele não tinha acesso aos pais, teve algumas cenas de abuso infantil. E o que aconteceu? Essa pessoa então projetou lá na frente, ela continuava ainda esperando a ajuda de alguém. Não atualizou. Era um adulto com sentimentos bastante importantes e guardados dentro de si. Isso impactava enormemente dentro das relações, ele não conseguia se relacionar da forma que ele achava que deveria, isso impactava diretamente. E uma pessoa que não é acolhida nesses sentidos e nesses estados, ela sim está em propensão de não querer mais viver, porque às vezes é o único caminho numa pessoa que quer retirar a sua própria vida é porque ela não se sente mais confortável e que ela não tem mais um futuro. E que nós precisamos aí entender que isso é uma grande mentira. Tá? É uma coisa que está dentro dela, mas que a gente consegue sim, através de um tratamento correto, um tratamento adequado, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E alguns sintomas que é importante perceber que são silenciosos, que a gente às vezes não percebe. O que a gente faz? Qual que é o problema das questões emocionais? Porque nós pensamos que a emoção a gente só trata com remédio psicológico, né? E terapia às vezes a pessoa fala não acredita e outras coisas não, e a gente vai sentindo dores. Por exemplo, dor de estômago é muito comum, dores gastrointestinais referentes às ansiedades e depressões. A pessoa vai lá e está com gastrite. O que ela faz? Omeprazol. Vamos tomar omeprazol. Transtornos alimentares. A pessoa não consegue controlar a quantidade de alimento que ela tem. Ou algum alimento X, por exemplo, geralmente o doce, né? O doce. O
que acontece? Ela vai no nutricionista e, ó, tem que usar isso, vamos tomar vitamina tal, vamos fazer alternativas. Cabelo, mulher. Homem, não olha pro meu cabelo, tá? Que tá caindo um pouquinho, mas... cabelo, quedas de cabelo, também são sintomas emocionais quando a gente não está bem. Mulheres aí, as unhas, né? Quantas mulheres chegam na clínica e falam assim, eu tive que colocar uma unha de vidro. Aquela unha que eu não sei como é que o pessoal consegue digitar no celular, né? Fica assim, ó. Tec, 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 tec. Batendo aquela unha de vidro. Mas a unha de vidro tem que usar casco de cavalo para quê? Para fortalecer, por quê? Porque está quebrando. Problemas de pele. Muitas pessoas começam a desenvolver aquelas psoríases, dermatites, problemas da imunidade. A imunidade nunca está boa, a pessoa sempre está gripada, sempre está mal, sempre tá com alguma doença que vai acometendo. São sintomas, pessoais, que são silenciosos. Na verdade, eles não são silenciosos, os sintomas eles estão ali, a gente está vendo, só que a gente associa o quê? Então, toda vez que eu tenho queda de cabelo, logo eu vou comprar um shampoo diferente. Toda vez que eu tenho gastrite, logo eu vou tomar omeprazol. Cada vez que eu tenho muitas dores de cabeça frequente, logo eu vou fazer um estoque de dipirona, de Dorflex. Toda vez que eu tiver dor no corpo, eu vou tomar o Dorflex, vou tomar um Inflalax, vou ficar o tempo todo. Toda vez que... Então você vai percebendo que você começa a remediar todos os sintomas que aparecem no teu corpo, mas você talvez nunca parou para pensar que todos eles resolvia quando você cuidasse daquilo que é mais importante, que é o interno. Tudo aquilo, eu quero que vocês gravem bem isso daqui. Tudo aquilo que nós não resolvemos no ambiente interior, tudo aquilo que nós não resolvemos na subjetividade, na nossa cabeça, tem um potencial gigante de virar um sintoma e de virar um transtorno e de virar uma doença posteriormente. Tá? Quase que uma regra. Tudo aquilo que nós não resolvemos bem aqui, a gente vai ter algum desdobramento disso posteriormente no nosso corpo. E a gente precisa entender que os sintomas, eles são uma forma de aviso. Nem sempre eles são uma doença, mas eles são o quê? Um aviso. Quando a gente está com febre, febre não é doença. Vocês sabiam disso? Febre é um aviso que alguma coisa não está bem. Se eu pego aquele aviso e fico só colocando a pessoa debaixo do chuveiro, dando dipirona, e não trato a inflamação, não vou no médico, pego um antibiótico, o que vai acontecer? Eu vou agravar aquela doença. Então, toda vez que nós temos sintomas, os sintomas eles são uma forma do nosso organismo nos avisar. Ei, dá uma paradinha, respira um pouco e vai entender da onde vêm esses problemas. Porque às vezes vocês vão encontrar e eles não estão necessariamente aonde vocês estão tratando. Beleza? E o cuidado emocional. E aqui a gente vai falar sobre como que nós podemos cuidar então das nossas emoções. E eu quero pegar um voluntário agora de novo. Quem se arrisca? Quem tem coragem? Parece que vocês estão tímidos. Quer ver? Olha lá. Fechou. Dá palma para ele que ele foi corajoso. Hã? Só confia. Você confia? Não, né? Tá. Eu vou pedir pra você colocar um avental. Mas, ó, pode... Vou babar, né? Não. É sem hipnose. Sem... Deixa eu só ver aqui. Ó, quiser vir um pouquinho mais pra frente, eu tô com medo de... É o seguinte, pessoal, o que ele tem na mão aqui? Certo. Eu quero que vocês imaginem, e a gente já está caminhando para o final, tá? Eu fiz um compilado aqui que eu queria só passar algumas informações mais básicas, mas olha, a nossa mente, eu quero que vocês entendam ela como esse balão, tá? Cada vez que eu sou um balão vazio, tá, tudo bem, eu tô mais leve. Muitas vezes a gente não se preocupa em correr atrás de alguma coisa, de correr atrás de uma ajuda, de conversar com alguém. Por quê? Porque isso dá trabalho, não dá? Conversar com alguém dá trabalho? Sim ou não? Dá, né? A gente se expor dá trabalho? Sim ou não?
Mas o que acontece? Algumas vezes, algumas coisas que vão acontecendo ao longo da vida, elas nos colocam uma prova. Alguém aqui tem medo de barulho de balão? Trauma instalado. Olha lá. É tudo ensinado, tá? Eu não tenho medo. É ensinado? Então tá, então agora pode continuar aí. Não acabou. E é o seguinte, vocês perceberam? O que acontece então quando nós estamos vazios? O que acontece quando nós estamos vazios? Vem uma adversidade, vem um problema, vem uma cobrança, vem um desafio da vida, vem uma doença, vem alguma coisa que não é boa. O que acontece com a gente? Nós explodimos. A gente aguenta? Então agora é hora. Vai segurar embaixo? Pode segurar só no biquinho. Deixa aqui no baldinho, aqui, ó. Ó, cuidado que quando ela explode, ela vai longe. Ele é o Muni de... Eu vou mandar jogar, né? Não, tem mais uma aqui, depois eu te libero. Eu trouxe 2. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Qual que é uma grande receita para a gente poder vencer alguns desafios? Nos enchermos. De água também. Hidratar, né? Será que vai estourar? Não. Ixi. Você tá com medo? Não, eu tô brincando, é situação. Já viu ter medo de alguma coisa? Não, né? Alguém quer vir colocar um fogo aqui pro amigo? É de novo. Eu não sei se alguém tem raiva dele, já aproveita. Obrigado, viu? Era só isso? Só isso, viu? Foi super tranquilo. Ele achou que ia explodir, gente. Ele achou que eu ia fazer ele... Mas o que eu queria dizer para vocês, ó? Quando nós estamos cheios, quando a gente tem boa bagagem, quando nós conseguimos entender quem somos nós, quem é você de verdade, qual que é o teu valor, o quanto você é valoroso, o quanto você é importante, o quanto você faz diferença onde você está, o quanto você impacta positivamente, o quanto você é inteligente, o quanto você é agraciado por tantas coisas, que às vezes a gente tem a péssima mania de olhar o negativo, né? A gente olha pro negativo e segue ele, porque ele faz mais barulho. Mas quantas vezes a gente não olha quantas coisas boas nós temos? Pode ter dado tudo errado na vida, mas nós estamos aqui. Então alguma coisa deve ter dado certo. A gente está aqui, estamos bem, não estamos hospitalizados. Então é importante que vocês estejam sempre cheios de coisas boas, sempre cheios de cuidado, sempre cheios de saúde, sempre cheios de coisas que vão agregar e acrescentar valor a vocês. E aí, quando vier a adversidade, ele pode até dar uma manchadinha. Ele tentou queimar. Com certeza, estava sentindo o calor aqui. Só que ele não estourou. E assim também somos nós. Se a gente toma cuidado com a nossa vida, se a gente se enche realmente de coisas que valem a pena, que são positivas, que são boas, que nos fortalece, que nos promove, com certeza nós também não vamos com facilidade estourar. E dessa mesma forma que nós vamos ajudar também aquelas pessoas que estão do lado. Às vezes nem sempre é o conselho, às vezes é um ombro, é ouvir, é escutar com atenção, é mostrar para aquela pessoa que ela tem voz, que é importante aquilo que ela está falando. Assim a gente ajuda muitas pessoas a entender os sinais sutis que o corpo ele já começa a dar. Os sinais de isolamento, os sinais do corpo, das doenças, das somatizações, as dificuldades das noites de sono, as pequenas palavras que escapam, falar, eu não sei mais o que eu estou fazendo nessa vida, o que eu estou fazendo aqui. Até conosco mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi que eu não estava bem foi um dia que eu tinha perdido um trabalho, tinha saído dele. Eu era muito novo ainda,
E eu falei pra minha mãe falou, ó, você vai fazer aniversário mês que vem. Eu falei, grandes coisas. Quando não tem empolgação mais com a vida. São sinais que nós precisamos nos abastecer, buscar ajuda e buscar aquilo que é necessário. E hoje nós temos algumas possibilidades de ajuda, tá? Temos hoje, por exemplo, para quando acontecer alguma emergência, a gente fala Centro de Valorização da Vida, que ele é 188, ele é gratuito, tá? 24 horas. Não deixa para depois. Se você precisar, entre em contato. E também tem o meu, né? O meu contato, tá? Trabalho com isso, mas não fico só comigo, tenho muitas pessoas que eu conheço que também dão essa assessoria. Por quê? Porque realmente é importante cuidar das tuas emoções. Tudo aquilo que você cuidar aqui, você vai ter um reflexo positivo depois, tenha certeza disso, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? Alguma consideração? Alguém quer estourar o balão? Então, pessoal, era isso, tá? Que eu preparei. Quero agradecer a vocês pela escuta. Desculpa aí se foi bastante rápido, tá? Que eu compilei aqui bastante informação. Mas o mais importante, não guardem tudo para vocês. Lembra, aquilo que a gente não resolve na nossa cabeça, nós temos um potencial enorme para somatizar. Então, não deixe chegar nesse ponto. No que precisar também, eu estou aqui à disposição. Tá joia, pessoal? Muito obrigado, tá? Bom, gente, agradecer mais uma vez você, Rodrigo, por estar aqui para ficar.